Savim, ela é associada da Braveli, consultora, advogada, ex-procuradora do município de São Paulo e docente, atuando há 31 anos na área pública e privada, principalmente na área ambiental, na qual é especialista com o tema da evolução da legislação ambiental em relação às emissões veiculares. Muito obrigada. Oi, bom dia, gente. Bom dia. Eu aceitei esse convite do Edgar, aceitei meio no susto, né? Eu estava embarcando e tinha até uma viagem marcada para hoje. Meu marido foi super fofo e concordou da gente não ir para Atacama e vir para cá hoje. Eu tenho 30 minutos para falar de 30 anos de evolução do controle da poluição no Brasil e então escolhi o viés dessa história, contar um pouquinho os bastidores dessa história e contar um pouco das pessoas que construíram isso tudo. Eu não podia falar dessa história sem falar dos caras que bolaram isso tudo e que trabalharam muito por isso no Brasil. São os meus heróis, né? O Alfred Schwartz e o Gabriel Murgel Branco. Esses caras eram técnicos da CETESB, engenheiros, o Pio que está lá trabalhou com eles. São caras geniais, eles sabem tudo de carro. E a CETESB tem um laboratório de emissões veiculares desde 77, foi um dos primeiros laboratórios de emissões veiculares do Brasil. Em 83, eles, com uma assessoria de um inglês chamado Michael Walsh, eles desenvolveram um texto, né, que foi a minuta daquilo que viria a ser o Proconv no Brasil. Mas claro que esses dois engenheiros enfrentaram toda espécie de obstáculo, porque eles tinham que lutar contra a indústria automobilística para implementar algum tipo de regulamentação em relação às emissões veiculares. E nessa dificuldade, eles tiveram uma sorte imensa de encontrar um cara muito corajoso, um dos caras mais corajosos que eu já conheci na minha vida, que era o Werner Zulauf. O Werner se tornou presidente da CETESB, eu tive a felicidade de trabalhar com ele. E ele viu o esforço que esses caras estavam fazendo e ele já estava muito empenhado no controle de fontes fixas em Cubatão. Todo mundo conhece a história de Cubatão. Foi esse cara que foi lá enfrentar essas indústrias e falar sobre a necessidade de impor limites das fontes fixas, mas as fontes fixas são fáceis de controlar porque elas estão ali, não saem do lugar, mas as fontes móveis não, elas são milhões, elas se espalham e é muito difícil controlar fontes móveis. E o Werner percebeu o valor do trabalho desses caras e foi falar com o governador, que era o Franco Montoro. O Montoro foi super sensível e ligou para o secretário de Meio Ambiente, não existia ministério ainda, e eles combinaram então que iriam levar isso para o CONAMA, em Brasília. Depois de muita negociação, eles conseguiram a resolução 18 de 86 do CONAMA e se iniciou então o Proconv. Para vocês terem uma ideia da revolução que foi o Proconv, da mudança de paradigma, até então todos os carros eram calibrados para dar potência no motor. A partir dessa data, a calibragem levava em consideração as emissões dos veículos. Então foi uma mudança de paradigma para a indústria automobilística nacional. Nessa primeira resolução do Proconv, também só para dar um exemplo, o principal poluente, que era o monóxido de carbono, a emissão dele girava em torno de 50 gramas por quilômetro. E já na primeira versão do Proconv, ela caiu pela metade. Então foi um negócio incrível. E a gente vê nesse gráfico da CETESB, a gente vê aqui uma mudança, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se está funcionando. Claro que não. Bom, se a gente olhar aqui o Proconv, nessa década de 90, em que a gente tem o início da implementação do Proconv, a gente vê os padrões de qualidade do ar melhorando. Então a gente vê a condição inadequada, o mar reduzindo em número de dias na cidade de São Paulo. E eu não posso deixar de notar aqui no cantinho, né? A gente está falando aqui em região metropolitana. Vocês vão falar, poxa, mas isso é um recorte. Mas é um recorte bastante significativo, porque a região metropolitana de São Paulo, ela tem hoje 15 milhões de veículos. E aí, a gente tem um recorte aqui que é interessante, que quando começou aquele programa de inspeção e manutenção em São Paulo, que muita gente tacou pedra, e eu participei desse programa e apanhei junto, mas olha como foi significativo. Na época em que existia a inspeção veicular, aqui a melhoria da qualidade do ar da cidade de São Paulo impactou a região metropolitana.
porque é a mesma bacia aérea, né? Então a gente vê que o PROCONVE funcionou, o PROCONVE funcionou muito, ele funciona, né? E ele é baseado em 3 pilares que são importantes e que é legal a gente entender. A certificação dos modelos novos, né? Então é a homologação dos modelos, que é feita em condições normais de condução. A inspeção anual dos veículos em uso, que infelizmente não está acontecendo, mas eu sou uma super defensora da inspeção anual, porque não adianta a gente sair com um veículo super calibrado da fábrica e o proprietário desregular o veículo ou não manter esse veículo, porque a gente não vai ter esse veículo rodando em condições, aquelas condições que foram referenciadas na homologação. E a fiscalização dos veículos em circulação, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com a inspeção anual, mas que é fundamental, principalmente porque quando a gente fala na homologação, né, a certificação, que é o primeiro pilar, a gente pensou isso em veículos predominantemente mecânicos. Hoje a gente tem veículos eletrônicos. E esse sistema, ele aprende com o usuário e ele vai se adaptando à forma de dirigir do usuário. Então a calibragem dele muda completamente. A fiscalização dos veículos em circulação é o que permitiu, por exemplo, na Alemanha, que se identificasse, né, o caso do Dieselgate da Amarok. A gente tem algumas fragilidades que a gente vem buscando consertar no PROCONVE. O primeiro é o controle de fraudes, né? A gente vai falar bastante sobre isso. A omissão quanto à fiscalização e inspeção, porque sem fiscalizar e sem inspecionar, se o governo não faz a sua parte, o PROCONVE não funciona. E a questão das emissões evaporativas, que tem tudo a ver com aquilo que a Luciana falou agora, está relacionada à questão do ozônio. Só para falar do controle de fraudes, a primeira coisa que vem à nossa mente é o caso do Dieselgate. Mas eu não sei se vocês sabem, principalmente a turma mais jovem não deve saber, mas a gente teve um caso muito parecido no Brasil, em 95, quando a Fiat lançou o Numile Electronic. Vocês lembram dele? Né? Era um carrinho muito fraquinho, mas que andava para burro. Quem fez a homologação desse carro foi o pessoal da CETESB, né? E o Gabriel mesmo, que foi um dos caras que trabalhou nessa homologação, falou para mim, esse carro não anda. Só que ele tinha um carro com motor V8. E um dia ele estava numa ladeira e o carrinho foi junto, acompanhou ele na ladeira. Ele falou, não é possível, esse carro tem algum negócio. Levaram o carro para a CETESB e aí os técnicos da CETESB verificaram que ele tinha um dispositivo. Ele tinha uma ignição eletrônica, ele não era... e ele tinha uma dupla carburação e ele enganava o teste. Então, no teste, ele não ligava o segundo carburador. Isso virou um processo, isso foi para o IBAMA aplicou uma multa na Fiat, que era pesada à época. E claro que a Fiat negou e recorreu. Recorreu e foi parar no Ministério Público Federal de Minas Gerais. O procurador fez um TAC com a Fiat. E esse TAC, por uma dessas coisas do destino, veio parar na minha mão. Eu era relatora na Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos do CONAMA e fui ler o TAC. O TAC era uma porcaria, porque ele não tinha recall desses veículos, a maior parte dos veículos tinha sido vendido em São Paulo, não tinha compensação para São Paulo, e as compensações ficavam todas em Minas Gerais, o negócio estava meio barato, e eu era da Câmara Técnica, eu fiz um parecer pela não homologação do acordo. A Câmara Técnica inteira votou comigo, a gente negou a homologação desse acordo por unanimidade. Então, o caso não foi para o plenário do CONAMA, porque ele parou ali na Câmara Técnica. Esse acordo, então, não ia ser homologado. Mas virou uma confusão, o procurador da República me ligou. Por que a senhora falou que não concorda? Eu falei, olha, está no meu parecer, tá, o senhor dá uma lida, mas foi pior. Ele me convocou para prestar depoimento no inquérito. Eu tinha 25 anos a menos, era mais atrevida, e eu falei, olha, eu não vou. Ele falou assim, como não vai? Eu falei, não tem dinheiro para ir. Aí o cara ficou bravo. Ficou bravo e ele veio para São Paulo. Quando ele falou que vinha para me ouvir, aí liguei para um amigo meu, que era promotor de justiça aqui de São Paulo, que tinha aberto um inquérito sobre o mesmo fato. Falei, Daniel, o cara vai me prender. O Daniel, super corajoso, falou assim, eu vou com você. E foi. Chegou na hora do depoimento, o cara me apertando, e o Daniel uma hora falou, olha, o senhor está sendo impertinente com a moça. Aí ele falou assim, o senhor está preso. Deu voz de prisão para o Daniel.
E o Daniel, na mesma hora, falou assim, o senhor também está preso. E deu voz de prisão para o procurador da República, os dois lá com voz de prisão e eu ali no meio. Aí começa a chegar a polícia, procurador, aquela confusão toda, a turma do deixa disso, a gente foi embora. A gente foi embora, eu não fui presa, graças a Deus, mas o acordo acabou saindo. Gente, esse acordo significou uma compensação de R$10 por veículo vendido. Vocês vão convir comigo que isso não é nada. Ficou de graça. Ao contrário, estimula, né? Uma penalidade dessas estimula o cara a fazer mais mal. Bom, passando agora para o caso da Europa, né? A Universidade de Munique foi quem identificou, né, que a Amarok estava emitindo mais do que ela podia. E o governo de Londres, a prefeitura de Londres, ela então, para identificar o que estava acontecendo, eles lançaram uma iniciativa que chama True. Vocês podem procurar na internet. E vocês vão achar nessa True exatamente o Michael Walsh, que foi aqui o consultor que nos ajudou aqui no Brasil a dar início ao Proconv, e do lado dele está sentadinho, bonitinho, o Gabriel, nosso herói. Então eles estão lá ajudando o governo de Londres a descobrir quem é que polui. E aí nesse gráfico a gente vai ver, eles fizeram a identificação, eles fizeram a avaliação de todos os veículos que estavam em circulação, de acordo com o Euro 5 e o Euro 6, e a gente vai encontrar toda a turma aqui. Gente, essa linha laranja é a linha do limite de emissão. O que passa é o que passou, né? Então estava todo mundo descumprindo os limites de emissão. Como é que o cara descumpre o limite de emissão? Gente, a fraude é um negócio fácil hoje, porque o carro é eletrônico. Então o sistema de GPS do carro vê que o carro está ali, na plataforma, ele está rodando para burro, só que ele não sai do lugar. É teste, né? O carro está rodando, mas a direção não muda. É teste. Então o carro identifica que ele está sendo submetido a teste. E aí ele fica bonzinho. Mas na hora em que ele entra nas condições normais de uso, a coisa descamba. Aqui esse gráfico mostra muito bem, né, essa avaliação em relação ao Euro 2, ao Euro 3, desculpa, 4, 5 e 6. Então a linha pontilhada é a linha do limite de emissão. O que passa, aquele cinza, é o que o carro estava emitindo a mais do que aquilo que ele estava homologado. É muito grave essa situação porque ela acaba desacreditando todo o sistema de controle de emissão de poluentes. Então hoje, esse é o maior calcanhar de Aquiles que a gente tem. É uma das maiores preocupações de quem trabalha com isso, né? Em razão disso, né, hoje, o governo de Londres defende, né, essa fiscalização nas ruas. Então o carro passa por esse sistema e, se for necessário, se ele passar, ele já recebe até um certificado em casa. Olha, você passou, está tudo bem, né? Não precisa fazer a inspeção. Esse é um outro equipamento que você coloca no porta-malas do veículo e você faz uma avaliação do carro. Então ele permite a geração de gráficos, né? E esses gráficos são gráficos muito simples, que eles vão pegar o torque, né, do veículo e vão cruzar com outros elementos e vão cruzar com os dados do OBD. Então ele vai cruzar e vai verificar se o carro ele está poluindo ou ele não está poluindo. Se ele não estiver poluindo, ok, passou. Se não, ele não vai passar e ele vai ter que fazer algumas correções. O legal disso é que o carro é testado nas condições normais de uso na rua. Então aceleração, desaceleração, buraco, né, e situação de estrada. Então um percurso é traçado e o carro é testado nas condições reais de uso. No Brasil, hoje, a gente tem uma preocupação muito grande em relação ao controle de fraudes. E a Comissão de Avaliação do Proconv, a CAP, que está ligada ao Ministério do Meio Ambiente, ela vai discutir na semana que vem um texto sobre isso, sobre controle de fraudes. E eu recebi um convite, enquanto eu estava preparando o material dessa palestra, eu recebi um convite para participar dessa comissão exatamente pelas questões jurídicas. E aí eu entrei em contato com o Edgar e falei: ô Edgar, eu tenho uma proposta de participar, posso participar representando a Bravei? Aí ele falou: claro que pode. Então agora a Bravei tem um assento na CAP. Então semana que vem a Bravei inaugura mais um posto, né, na nossa luta aqui para combater a poluição. Um segundo ponto importante que eu falei também das emissões evaporativas. A Luciana aqui, que me antecedeu, ela falou sobre ozônio. Vocês prestaram atenção, né? É um dos gases que a gente não percebe
e que se forma na atmosfera, e quando ele se forma nessa camada, ele é bastante prejudicial à saúde. As emissões evaporativas, elas ocorrem em razão, né, dos voláteis que se combinam com os NOx, né, com os óxidos de nitrogênio, e tem um cálculo super complicado que o pessoal da Luciana deve fazer bem direitinho, como é que isso forma ozônio. E como é que são as situações que a gente tem de emissão evaporativa no veículo? Com o veículo exposto ao sol, parado, com o veículo em arranque, algumas situações já estão controladas e já estão previstas na norma. O carro já tem um dispositivo que é um canister, que ele consegue recuperar esses vapores, mas o que a gente percebe é o seguinte, vocês vão ver essa curva, então a emissão do veículo ela vem caindo, mas as emissões no abastecimento elas vão subindo. E essas emissões é que são as responsáveis pela formação de ozônio. Eu quero mostrar para vocês um vídeo. Aqui, ó, é sem nenhum equipamento, nenhum sistema de recuperação de vapores. E aquilo lá é com sistema de recuperação de vapores. Então a gente tem um abastecimento aqui, ó. Aqui são as emissões evaporativas. Isso daqui é um filme que o Gabriel me emprestou. Ele foi feito com infravermelho. Dá para perceber claramente aqui, sem sistema de controle, né, as emissões. Todo mundo viu. Então o que se propõe? O que se propõe é a implementação de um sistema no carro, em adição àquilo que o carro já possui, um sistema muito simples. Na verdade, para simplificar para vocês, é um sistema de carvão ativado que vai absorvendo esses vapores e vai recuperando esses vapores. Custa $25 por veículo. É um custo marginal, se a gente pensar, é o preço de uma pizza, né? Mas ele reduz drasticamente as emissões evaporativas. Isso não passou despercebido pelo CONAMA. Esse aqui é o projeto do PROCONV 8, ele vai ser votado agora no dia 28 e 29. Então, para quem não sabe, então essa nova fase do PROCONV ela equivale ao Euro 6 da Europa, já passou em todas as câmaras técnicas e foi para o plenário, já está na pauta do plenário. Então, a gente acredita que até o fim do mês já esteja aprovado, a gente vai ter o Euro 6, né, que é o PROCONV 8, e o PROMOT 5, também está na pauta do CONAMA, do dia 28 e 29, agora no final do mês. E as emissões evaporativas já estão lá. E não sei se vocês lembram que no começo eu falei que no PROCONV 1 a gente falava em gramas, né, de monóxido de carbono. A gente já fala agora em microgramas. A gente evoluiu bastante no controle de poluição. Opa, pronto. Se a gente for pensar nos veículos que a gente usa hoje no país, né, a gente vê que nós aqui, os elétricos, eu me incluo porque eu sou proprietária de um veículo elétrico, eu sou mais uma maluca, né, como falou o Edgar, que aceitou o desafio de dirigir um veículo elétrico no Brasil, né, a gente não representa nem 1%, não dá nem 1% da frota. Ui, desculpa, eu estou com o gráfico errado. Desculpa. Opa, pronto. A gente não representa nem 1% da frota que existe no Brasil ainda hoje, né? Nós somos muito poucos. O que nós somos é barulhentos. Mas a gente acredita que o PROCONV vai também nos ajudar em relação a isso. Porque o PROCONV traz uma novidade, que são os limites de emissão corporativa. O que é isso? O PROCONV traz uma tabela em que cada montadora vai fazer a soma das emissões dos seus modelos, né? E essa soma leva em consideração o maior nível de emissão para cada um dos poluentes. Então, para continuar vendendo, né, aqueles fósseis que eles não conseguem mais vender na Europa e trazem para cá, para tentar assim o último suspiro dos elefantes, eles vão ter que colocar veículo elétrico na parada que não emite nada. Então, nós elétricos vamos acabar viabilizando o último suspiro dos fósseis. Mas eu acho que a gente vai, né, é um fim nobre para eles e a gente vai estar participando disso. E a gente acredita, então, que essa adoção, não só porque vai ter demanda, não só porque todo mundo acha bacana e porque é viável, mas também porque vai ser economicamente viável para as montadoras, vai ser a forma como eles vão conseguir se livrar das porcarias que eles ainda têm por aí. Então, se eles quiserem vender os fósseis aqui como eles fizeram sempre, eles vão ter, né, a sobrevida que sempre aconteceu no Brasil. A gente sempre teve um programa atrasado, um programa defasado em relação à Europa. Então, o que vai acontecer é que eles vão ter que compensar isso vendendo veículo elétrico para conta
fechar no fim do mês. A Luciana falou um negócio que me toca muito, né? E eu falo aqui do transporte coletivo em São Paulo, vocês já vão ver, a nossa matriz é basicamente diesel. E a Luciana falou de uma coisa que me toca demais, que é o material particulado fino, a partícula 2,5. Gente, não dá, né? Olha, 5% da frota, os ônibus representam 5% da frota da cidade de São Paulo e eles emitem mais de 50% do PM2,5. Não dá, né? E aí, nesse ano, o pessoal comemorando, né? Puxa, teve uma lei nova em 2017, que maravilha, então agora a gente vai mudar a frota de São Paulo. Foi a maior desgraça, porque essa lei, ela provocou um atraso de 20 anos na substituição da matriz, né, do transporte coletivo de São Paulo. A gente tinha uma lei em 2009 que já obrigava que as empresas de ônibus substituíssem 10% da sua frota por ano. A gente ia chegar em 2018, hoje, com 100% da frota movida a combustíveis não tão degradantes, não tão poluentes. Mas o que aconteceu? O lobby dessas companhias de ônibus, gente, é pouca gente, né? São poucos carros, mas eles têm uma força incrível. E eles foram lá na Câmara e conseguiram empurrar isso mais 20 anos e ninguém percebeu. Eu falei, não é possível, ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu e ainda saíram comemorando. O pessoal tem um PR bom, né? A gente tem que contratar esse PR, Edgar, porque o pessoal ainda vendeu como vitória. Eu falei, não é possível, então quanto tempo mais, né, a gente vai ficar aqui, né, respirando esse tipo de ar? Então a frota, né, a gente fala, puxa, transporte coletivo é bom. Transporte coletivo é bom quando não está queimando diesel, né? Uma outra coisa que na Europa se aplica muito é restrição à circulação. Eu sou super contra proibir as coisas, né? Quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, eu fui contra o rodízio. Eu acho que o papel do governo não é proibir. O papel do governo é fomentar, é indicar o que você deve fazer. Esse é o papel do governo. Esse negócio de proibir as coisas não é comigo. O que eu acho é o seguinte, que poluir tem que custar caro. O cara quer ter um carro que polui muito, ele tem que pagar pra caramba. Pagar para quem? Pagar para o sistema, para que a gente possa custear a saúde, que é o que a Luciana falou ali. O que acontece? Hoje a gente tem ferramentas para isso. A CETESB tem uma rede telemétrica. E o desafio que eu lanço aqui, né, principalmente o pessoal de TI, pessoal que é desenvolvedor, que tem startup, é fazer um link disso com esses aplicativos de trânsito, o Waze, Google Maps, e a gente criar zonas de restrição, mas aí o cara vai pagar um pedágio urbano para entrar nessa zona. Ele não vai ser proibido de entrar onde está poluído. Isso é uma coisa dinâmica. Hoje a qualidade do ar está boa? Ótimo, o cara entra. Hoje está ruim, ele não pode agravar essa situação. Se ele quiser agravar, ele vai pagar para chuchu. Então ele vai ser tributado. Dá para fazer? Eu tenho certeza que dá para fazer, né? Eu acho que a gente tem que evoluir e usar a tecnologia ao nosso favor. Essa questão de restrição eu não acho legal, porque o cara compra um outro carro e ele entra, que foi o que aconteceu com o rodízio, ou todo mundo acaba se acomodando, né? Eu acho que a pessoa tem que ser conscientizada. E uma forma boa de conscientizar as pessoas é com o bolso. Poluir tem que ser muito caro. Tem que ser muito caro mesmo. E o que eu acho é que a gente que está partindo para a inovação e que a gente que acredita nisso. Outro dia eu estava brincando com o Gabriel, ele foi no meu escritório, a gente estava conversando, eu falei para ele, Gabriel, a gente se aposentou e a gente arrumou mais encrenca, né? É o jeito que a gente economiza em analista, arrumando confusão e briga por aí. Eu entrei para essa associação exatamente por isso, porque eles são briguentos, eles são barulhentos, eu achei super legal. O meu WhatsApp não para, é o dia inteiro, né? Super legal. Porque o pessoal é super ativo. E a gente tem que ocupar espaço. Se a gente acredita nessas ideias de inovação, se a gente acredita que a gente tem que ter um mundo melhor, se a gente acredita que a gente tem que coibir essas emissões, se a gente acredita em tecnologias limpas, a gente precisa ocupar esses espaços. E a Bravei está fazendo isso, né? A gente entrou no MDIC, criamos uma associação, agora vamos para a CAP, e a gente tem que ocupar espaço para levar essa nossa voz, levar essas propostas para outras pessoas que são tão malucas como nós, que resolvem ter um carro elétrico, né, sem
com uma estrutura bastante precária no Brasil. Eu tenho também uma tomada na minha casa, é onde eu ligo meu carro uma vez por semana à noite, né? Então funciona e eu convido vocês a experimentarem essa nova jornada, né, fazendo o que a gente chama de revolução silenciosa. Obrigada a vocês, foi muito legal. Cláudia, muito obrigada. Espero que não tinha no palco, por favor. Eu gostaria de chamar nesse momento o nosso afiliado Alessandro para prestar os agradecimentos à nossa palestrante.